pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o substrato e sobre rega, porque a dúvida é muito grande. Quem começa, né, a cultivar suculentas e não sabe ainda, eu vou estar aqui mostrando, tirando folhinhas secas, como sempre. Eu começo a gravar vídeo, começo a tirar folhinhas, vocês já sabem aí como é que funciona, né, pessoal? Porque às vezes é esse tempinho que eu tenho também para estar admirando elas de perto. E é um momento que eu já aproveito, não perco nenhum tempo, né? Todo o tempo mesmo, tô fazendo alguma coisinha aqui, porque como a gente vive na correria, a gente não tem, eu não posso, né, pessoal, tá olhando todos os dias. Então, quando eu tô gravando, eu tô fazendo sempre alguma coisa que eu vejo de errado. Às vezes eu observo que tem uma cochonilha, eu vou e já combato com inseticida, e assim é que eu tô fazendo aqui, para dar conta, né? Mas aí, pessoal, o que eu quero mostrar, falar para vocês hoje sobre o substrato, sobre a rega, porque são os básicos, né? O cultivo dela, basicamente, a gente precisa de ter um bom substrato e também da rega da forma correta. Muitas vezes a gente quer cuidar e a gente pensa que jogar água todos os dias, tá cuidando, não tá faltando rega, ela vai ficar bonita. Olha que planta linda, pessoal. Essa é a minha Batsful, eu só tenho essa mudinha dela. Coloquei todas nessas, são vasos para bonsai. Eu plantei assim, ó, vaso para bonsai, achei que ficou bem interessante. Gostei demais do formato. São suculentas de porte pequeno, então elas não precisam de substrato muito fundo. Então, já que eu vou colocar pouco substrato, né, pessoal, eu optei também por colocar elas no vaso pequeno. Então, o vaso é bem rasinho mesmo. Essa aqui é a minha Lola, que eu tô cuidando com todo o carinho do mundo. Essas plantas estão tomando sol da tarde, da manhã elas recebem um pouquinho. Aí o sol bate na varanda à tarde e depois ele vira. Quando ele vira, ele na parte da manhã ele bate, na parte da tarde ele fica mais tempo. Então elas estão recebendo bastante sol, porém uma parte do dia não recebe esse sol, né? Porque a quantidade que recebe aí já é o suficiente para elas. Elas estão bem. Eu estou observando sempre, né? Se tem estiolamento e não tem. Estão compactas, coloridas, então tá dando certo. Vou manter elas aqui até que estou testando, porque quando chegar a época de chuva, né, eu posso deixá-las aqui. Eu sei que elas vão continuar bem, que elas não vão ter problema ficando aqui. Essas já estão num outro ambiente, num ambiente que recebe sol, muito sol, né, o dia quase todo, não o dia todo, porque aqui tem os muros muito altos, então não bate sol. De 3 horas para frente elas já ficam na sombra, mas elas estão muito bem dessa forma. O substrato delas é sempre muito bem drenável. Eu coloco o substrato terral plantio, tenho usado ele, tá funcionando. Tem pessoas que ficam com muito medo, o que eu não, assim, às vezes eu não entendo, pessoal, porque é assim, quem não sabe, quem está começando agora, já imagina assim, então tá, é substrato assim, eu vou fazer. Só que tem aquelas pessoas que também começam, é tipo uma neura mesmo, pessoal, que a gente não pode. Eu acho assim, cultivar suculenta é prazeroso, é uma coisa pra gente ficar feliz, pra gente cuidar, pra gente ter o nosso passatempo, pra gente admirar nossas plantinhas, né? Olha aqui pra vocês verem como o meu substrato é soltinho. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é essa bacia do lado. Essa tá seca, a primeira que eu mostrei tá seca, e essa que tá com a perle tá molhada. Então eu molhei elas junto, mas o substrato ele ficou úmido, esse tá úmido e as outras do lado estão secas. Depois eu vou falar para vocês como fazer quando acontece essa situação aqui. Mas aí, voltando no que eu tava falando, as pessoas, pessoal, muita gente fala comigo, mas eu não uso esse terral plantio porque ele não é feito para suculenta. Eu quero fazer, eu não sei mais o que fazer. O meu substrato, isso eu ouço de pessoas que têm muita experiência com suculenta. Aí eu fico com medo, porque tem o próprio, a gente fica usando esses. Pessoal, a única coisa que a gente precisa de ter medo
é de fazer o substrato com esterco de gado, aquela terra bem, aquela mistura orgânica, bem, sabe aquela coisa que para verdura funciona muito bem, que você faz uma alface, planta uma alface, ela brota, fica bonita. Suculenta não é verdura, não é folhagem. Então, se você coloca um substrato que tem bastante partículas grandes nele e ele não vai para a água e ele também precisa de ter adubo, você fizer dessa forma, você não vai errar. Não fique preocupado porque não foi feito para isso. Porque, gente, não existe uma regra, né, pessoal? Não existe uma regra. A única regra que tem para suculenta é substrato airado, pouca água, para ela poder não ficar encharcada. Ela não gosta de encharcamento, mas não existe o substrato, aquela pessoa que o substrato daquela pessoa, daquela marca é o substrato que é bom para suculenta. Pelo amor de Deus, as plantas nascem na natureza, entre as rochas, outras debaixo das árvores. A gente tem que estar avaliando onde elas nascem, né? Para a gente poder seguir mais ou menos copiando a natureza, para a gente poder ter um resultado bom, né? Mas a gente não precisa ficar se apegando ao mercado, não. E às vezes as pessoas se apegam muito. Eu fico vendo assim, meu Deus, quanto sofrimento para nada. Não precisa disso. Olha que colher de cobre maravilhosa. Eu já fiz terra vegetal, carvão e pedriscos. Eu já usei terra vegetal com forte, aquele substrato da solo da Forte, que é muito bom também, e funcionou também. Só que agora eu achei o terral plantio, tô amando ele, porque ele tem tudo. Ele tem drenagem, ele tem adubo, ele tem tudo que ela precisa e ele não para água, não retém. A gente molha a água, às vezes ela fica parada um pouquinho e ela vai e desce de uma vez e aí fica sequinho, funciona super bem. E o que acontece, pessoal? A gente não pode ficar pensando que, mas ele não foi feito para isso. Ele não foi feito, mas o que ele tem na composição? Olha a composição do substrato. Se você vê que ele não para na sua mão, pega o terral plantio para vocês verem na mão. Quem não tem experiência aí, tenta buscar por ele, experimenta para vocês verem. E quem já tem experiência com ele, que tem na sua casa, às vezes comprou para plantar outro tipo de planta, não é suculenta, pega ele, aperta na mão e solta para vocês verem quando ele estiver seco. Ele não para, ele tem que formar uma bola. Se fixar na mão e ficar uma bola, não é substrato próprio para suculenta, porque ele precisa desmanchar. Aqui eu estou mostrando para vocês a minha colher de cobre, pessoal, aqui no detalhe, para vocês verem que parece que ela vai abrir flor. Eu não queria isso, mas parece que vai abrir. Eu estou conversando com vocês e estou mostrando, né? Olha aqui, não tem sinal de botão, mas não sei porque ela cresceu muito, tipo estiolamento, e ela está no sol pleno. Eu acho que vai florir, porque as minhas calanchões estão florindo, né? No detalhe aqui não vê botão, mas vamos aguardar, depois eu mostro para vocês aí se vai ser flor mesmo. Parece que tem grande chance de ser, as características estão levando a isso, né? Aqui eu mostrei ela bem no detalhe para vocês, enquanto eu vou falando, vocês vão admirando a beleza dela. Uma planta dessa, pessoal, vocês acham que esse substrato tá ruim, né? Olha aqui a minha outra calanchoe, que a gente chama ela de colher de pedreiro. Essa planta, ela tá num substrato ruim? Olha só, eu coloquei terral plantio, muitas delas tem carvão no meio para ficar mais drenante ainda e outros não tem. É só o terral plantio mesmo. Tá dando muito certo. O que eu falo, pessoal? É assim, eu tomo muito cuidado com o que eu vou mostrar para vocês, para poder não falar algo que não seja verdade, né? Vocês precisam de... quem está começando, eu falo para quem está começando agora, uma orientação, está buscando uma orientação de substrato, esse não tem erro. Você não quer comprar esse, não encontra na sua cidade? Pega terra de boa qualidade, carvão triturado, areia, assim, de boa qualidade, pessoal, pedrisco de boa qualidade. Nunca tente pegar aquela areia de beira de rua, onde tem fezes de animais, porque vai dar nematóide, então vocês vão ter problema, e isso eu não quero para vocês. Eu falo sempre do terral plantio, muitos podem pensar assim, mas você deve ser patrocinada. Não sou. Já tentei, já mandei e-mail, já mandei mensagem no Instagram deles, mas eles não me patrocinaram, infelizmente. Eu gostaria demais. Olha aqui, outro exemplo, terral plantio puro.
A minha cante estava morrendo, plantei a minha cante aqui, pessoal, no terral plantio puríssimo e deixei. Ela não tinha caule. Se vocês verem como que ela tava, não tinha chance nenhuma. Eu gravei vários vídeos e falei aqui para vocês, somente por milagre, pois o milagre aconteceu, né? Ela tá muito bem. Eu rego, pessoal, toda vez que o substrato tá seco, tá muito seco, eu rego. Às vezes tá seco hoje, eu nem vou regar amanhã. E é assim que a gente cuida das nossas suculentas, né? Dessa forma, com tranquilidade, sem estresse, sem neura. A gente não pode ficar sofrendo para cultivar nossas suculentas, não. A gente tem que cultivar elas da forma leve, que a gente vai ter ótimos resultados, né? Tomando cuidado com as regras dela, substrato drenante e regas espaçada. Toda vez que for regar, rega abundantemente, mas com espaçamento entre uma rega e a outra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.